O Brasil é o terceiro país mais complexo para fazer negócios no mundo, segundo o Índice Global de Complexidade de Negócios. Além de todas as questões de conhecimento sobre o setor onde vai atuar, o empreendedor precisa também ter certas noções de finanças, custos, do próprio mercado, do entendimento sobre o cliente. Então não é uma decisão simplesmente que envolve a vontade, simplesmente uma decisão de querer fazer. Ele precisa entender os aspectos relacionados ao negócio em si, mas de forma muito clara, sobre a demanda, sobre a oferta, sobre as questões contábeis, sobre a legislação, sobre a dinâmica de expansão, onde ele vai colocar o ponto, a loja. Então não é só o desejo, não é só aquela vontade, o ímpeto. Um dos principais fatores que tornam o Brasil um país complicado para empreender são as questões fiscais e contábeis. O sistema tributário é composto de 3 instâncias: federal, estadual e municipal, o que contribui para um ambiente altamente regulamentado. As questões fiscais, as questões tributárias e contábeis são um desafio para os empreendedores, porque é um fator chave de sucesso para as empresas. Porque se o empreendedor muitas vezes errar na apropriação contábil, na forma que ele registra contabilmente, ele pode, no futuro, ter muito problema com o fisco, com o governo. E se ele fizer um enquadramento, assim, se ele fizer isso assim, de forma equivocada, colocando o enquadramento das contas, né, seja no simples, seja no lucro presumido, de forma equivocada, ele pode pagar mais imposto do que deveria. Então, isso é muito sério e eu vejo empreendedores tendo muito problema com relação a isso, inclusive muitas vezes pagando multas que comprometem o caixa da empresa. E sucesso, gente, sucesso, eu falo assim, sucesso ou fracasso a gente percebe no caixa. Os empreendedores, né, tem uma regra no mercado que a gente diz assim: a empresa fracassa ou a empresa tem sucesso no caixa. O caixa da empresa reflete o sucesso ou o seu fracasso. Muitos querem abrir o seu próprio negócio, mas sem uma base concreta, isso acarreta no fim de um sonho. Segundo as pesquisas, 50% das empresas fecham nos primeiros 5 anos de existência. E os motivos principais são falta de planejamento e gestão, falta de capital de giro, concorrência e fatores externos, como crises econômicas e regulamentação governamental. A falta de preparo dos empresários se une ao cenário macroeconômico do país, o que gera um ambiente de pouca prosperidade empresarial, como explica Moacir Miliome, assessor de investimentos. Todos os empreendedores no Brasil, eles têm que lidar com uma economia instável, no qual atualmente nós temos uma inflação fora da meta, juros altos que impactam no custo e no crédito. Vou dar um exemplo, né? Se você tem uma empresa que trabalha com alimentos, e aí você tem, exemplo, um restaurante, você percebe que o preço do azeite subiu demais, o preço de todos os produtos que seriam os insumos ali, a matéria-prima para o seu negócio, subiram muito. Então, atualmente você tem uma inflação um pouco descontrolada, né? E você tem juros que impactam na tomada de crédito. Então, às vezes, o empreendedor ele precisa pegar um crédito, ele precisa fazer um empréstimo para honrar algumas dívidas, e tudo nesse momento com a taxa de juros indo para 15% até maio, de acordo com o Banco Central, torna um crédito mais caro. E quando a gente vê um crédito mais caro, os custos de você financiar qualquer tipo de material, máquina, eles ficam maiores. Então, isso seria um dos principais desafios aqui para o empreendedor nesse momento.
De acordo com a especialista em empreendedorismo, ao mesmo tempo que 2025 faz muita gente tirar do papel o tão desejado negócio, a economia não tem colaborado para a abertura de empresas. O Brasil é um ambiente que é considerado até hostil para novos investimentos. Como eu tinha comentado, juros é um principal fator, as políticas públicas que acabam não ajudando o empreendedor a abrir seu próprio negócio. Bom, são diversos desafios, mas o empreendedor ele não pode ficar parado, não é mesmo? Ele precisa empreender, ele precisa ter criatividade, e o brasileiro é conhecido por isso. Então, apesar de todos os desafios, apesar de rankings que colocam o Brasil como uma das piores posições para um ambiente de negócio para se empreender, nós temos oportunidades únicas que países, até mesmo renomados, países em desenvolvimento e países desenvolvidos, não têm. Então eu falo até mesmo pelos recursos naturais, até pela regionalização das regiões, e a gente tem diversos aspectos que podemos trazer que o Brasil tem muita oportunidade, apesar de todos os desafios. Ora, se nós temos diversos desafios que não são de hoje, de muitos anos, o Brasil carrega esse peso tributário, o peso político, o peso das taxas de juros, da dificuldade de acesso ao crédito, são diversos problemas. Mas o brasileiro, ele cada vez empreende, enfrenta os desafios e a gente tem os números. Ou seja, os números do empreendedor, do pequeno e médio empreendedor, só crescem e as oportunidades também. São novas tendências, novas tecnologias, novas adoções de consumo. Tudo isso abre oportunidade para o consumidor brasileiro acabar trazendo o pequeno e médio empreendedor como um destaque, algo que as grandes empresas talvez não tenham essa mesma velocidade de adoção e o pequeno e médio empreendedor acaba adotando isso e fazendo cases de sucesso, como nós temos diversos cases. E quando a gente fala de grandes empresas, tudo nasceu numa garagem, tudo nasceu numa pequena loja, então precisa dar o seu primeiro passo para assim vislumbrar passos ainda maiores. Vale muito a pena pensar que este momento pede para o empreendedor muito mais planejamento, muito mais cuidado, muito mais processo de acompanhamento da sua performance tanto como empreendedor como fornecedor de um serviço para a população. É um momento interessante do mercado e vale a pena se você deseja empreender, mas cuide do planejamento. A inflação segue como um dos principais desafios para os pequenos negócios este ano, pressionando os custos operacionais e afetando o poder de compra dos consumidores. A inflação foi um problema em 2024. Nós ficamos acima do teto da meta e seguirá sendo um problema em 2025. É por isso que o Banco Central está tão atento, aumentando a nossa taxa básica de juros. Esse ano 2025 ela deverá estar aí, girar em torno de 14,5%. Nós devemos ter aí aumento da Selic esse ano, aumentos sucessivos, levando a chegar ali a 14,5%, ou alguns analistas dizem que chegaremos em 15%. Então, acompanhar a inflação para fazer boas negociações com os fornecedores e olhar bem os preços dos produtos finais é outro desafio aos empreendedores. O cenário econômico instável faz com que empreendedores busquem novas formas de equilibrar as finanças e quem quer abrir um negócio está preocupado e pessimista. 2025 será um ano desafiador, um crescimento do Brasil em torno de 2 a 2,5%, com uma inflação relativamente sob controle, em torno de 4,5% a 5% IPCA, com uma taxa de juros nossa realmente alta. O problema da taxa de juros Selic alta, ali em torno de 14,5%, é que o preço do dinheiro ele fica muito alto. Então, isso obriga as empresas a serem muito boas na sua gestão financeira, na sua gestão profissional, na sua gestão financeira, para depender menos de dinheiro de terceiros. Então, a boa gestão, ela é sempre primordial. A empresa tem que entender bem dos seus custos, da sua formação de preço, entender bem os seus clientes, entender bem a sua competitividade para ser melhor que os seus concorrentes, para atrair mais os clientes. Não pode gastar à revelia, ela precisa ser uma empresa austera,
Sabe, uma empresa espartana que gasta o ideal, não pode desperdiçar, não pode dar o passo maior do que a perna. O empreendedor sabe que existem altos e baixos, e estar preparado para isso é fundamental para não fechar as portas. E o dinheiro fala alto nesse caminho. A gente tem um acesso ao crédito difícil por conta dessa taxa de juros muito acima da média. Isso dificulta até para você ter um capital inicial, porque às vezes você tem muita dificuldade de encontrar crédito acessível nos bancos, né, para você montar o seu primeiro negócio. Alta carga tributária, imagina você 30%, 31%, 33% de imposto, que seria uma média, fora uma complexidade fiscal. Mesmo uma empresa no Simples Nacional, os impostos podem ser pesados para quem tem baixo faturamento. Burocracia para manter o negócio 100% regularizado exige um conhecimento contábil muito grande, que os pequenos empreendedores muitas vezes não têm acesso. Imagina você ter um início de um primeiro negócio, né, um pequeno negócio, e já ter um setor contábil ou terceirizar o setor contábil. Então isso dificulta muito, uma barreira de entrada para os pequenos empreendedores. Cristiano sabe que precisou respirar fundo para não deixar a peteca cair. Quando a gente pega 2021, foi uma aceleração muito grande de empreendedores, mas ao mesmo tempo começaram a abrir empresas, começaram a fechar. Porque tem alguns tipos de negócio que a barreira de entrada é muito baixa, você pode começar a produzir suas refeições e vender ali de forma informal, só que ao mesmo tempo você é obrigado a se profissionalizar, entender como funciona, como você consegue gerir um negócio. Então a pandemia ela conseguiu acelerar muito o nosso crescimento, mas também depois ela conseguiu acelerar um certo nível de dificuldade que você tem que ter. As barreiras existem para quem já tem um negócio e para quem quer entrar nesse universo. A economia brasileira ela está sendo um freio de mão para o empreendedor brasileiro. Isso já aconteceu diversas vezes e agora essa cena se repete. Mas isso não tira o ímpeto do brasileiro em acordar todo dia e tentar novamente, empreender, que é a palavra mais correta, para realmente conseguir conquistar seu próprio negócio. A dificuldade da economia brasileira se baseia em fatores macroeconômicos, como políticas de gastos muito mal feitas de anos anteriores, que a conta acaba chegando e a gente sabe que acaba trazendo uma inflação, que é o preço, no final do dia, dos produtos cada vez mais caros e o Banco Central forçando a subir os juros. Como todos esses efeitos já foram comentados e a gente sabe realmente o efeito na prática, você empreendedor entende isso e você que quer abrir seu negócio acaba sabendo desses impasses. Um fator que o brasileiro, o empreendedor precisa entender é justamente que, independente de qualquer dificuldade, o brasileiro ele vai conseguir superá-la. Mas um ponto importante, que falando de dificuldades, todo empreendedor vai se enfrentar dificuldades não só para abrir o seu negócio, na dificuldade tributária, na dificuldade de captar recursos, mas ao longo do caminho terão diversos desafios. Então, para você que não quer desafios, não empreenda. Mas você que gosta de desafios, você que estuda, entende os riscos, mapeia todos os principais pontos que podem acontecer no seu negócio, sim, empreender é para você. Isso é muito importante. Então, não é que empreendedor não existe desafios. O empreendedor vai sim sofrer desafios, sempre vai enfrentar desafios. Mas a diferença entre o empreendedor de sucesso e o empreendedor que fracassa ao longo do tempo é a capacidade de enfrentar seus desafios e analisar os riscos iminentes ao seu negócio. Então eu vejo que, independentemente do governo que traz uma certa dificuldade no ambiente de negócio, basta você fazer a sua lição de casa. O empreendedor precisa entender, sim, quais são os riscos relacionados ao seu negócio e, claramente, isso vai afetar a rentabilidade do seu negócio e a sustentabilidade ao longo do tempo, a perenidade do seu negócio prosperar, crescer cada vez mais ao longo dos anos. Os especialistas alertam: é preciso considerar pontos importantes antes de decidir qual o melhor ramo para empreender em 2025. No Brasil, o empreender é um dos grandes desafios, né, que a gente tem por conta de muitas qualidades que um empreendedor tem que ter. Mas eu acho que a gente poderia começar citando da seguinte forma, né? Eu acho interessante a ideia de ter um planejamento, porque empreender eu acho que é mais um estilo de vida, né? Às vezes você pode primeiro planejar ter uma experiência em alguma área, então às vezes primeiro você trabalha em algum setor, em alguma empresa, para adquirir alguma habilidade, entender ali os desafios de como seria montar um negócio, né?
depois de acumular certa experiência e também acumular recursos, porque todo primeiro negócio é importante que você tenha algum volume financeiro disponível, você parte ali para montar o seu primeiro negócio, digamos, né? Se é a sua primeira empresa, talvez um bom primeiro passo também seja escolher uma área que você tenha alguma habilidade natural. Vou dar alguns exemplos. Às vezes você é muito bom de cozinha, talvez trabalhar ali com venda, né, de comida, ali alguma coisa possa fazer sentido. Muitas pessoas são muito boas na comunicação, então trabalhar com algum tipo de venda de produtos pode fazer sentido. Se você tiver essa oportunidade de agregar alguma habilidade natural que você tenha ao seu negócio, eu acho que é um excelente primeiro passo. Este ano promete ser desafiador. Entrar de cabeça no mundo dos negócios trará sucesso para quem for ágil e inovador, capaz de entender que o futuro do empreendedorismo será digital, colaborativo e consciente, ou seja, novas tendências. Toda empresa deve começar por aí. A ideia de negócio parte da solução de um problema de uma fatia de um determinado público, né? Então, quando você tem um negócio que atende uma expectativa de público e entrega valor a esse público, a possibilidade de sucesso é muito grande. Um país que não falta gente com força para empreender e prosperar. Os desafios são enormes no Brasil, mas eu acredito que com muita fé e trabalho duro a gente consegue superar esses desafios.